Olá, a aula de hoje vai tratar sobre escrituração. Mas o que é escrituração? Vamos ver o que o professor Osni Moura Ribeiro diz a respeito. É uma técnica contábil que consiste no registro, em livros próprios, de todos os fatos administrativos resultantes da gestão do patrimônio da entidade. Então, a escrituração, o que vem a ser? Simplesmente os registros nos livros contábeis de todos os fatos, de tudo o que ocorreu dentro de uma empresa. Portanto, a escrituração serve para controlar de forma permanente o patrimônio dessas empresas e entidades. Vamos então ver agora a seguinte citação. Pensando em convencer alguns empresários sobre a importância da contabilidade no dia a dia das empresas, o governo concede incentivos fiscais aos pequenos e médios empreendimentos, com o objetivo de estimular a escrituração contábil. Nessa hora, um contador é necessário para escriturar a contabilidade da empresa, demonstrando os incentivos fiscais que se pode ter com a contabilização e o enquadramento da empresa junto ao fisco. Ao saber quais incentivos fiscais podem beneficiar sua empresa, o empresário pode simplificar suas obrigações e deveres para com o governo. Então vocês observam que o contador é uma pessoa fundamental para que se possa fazer o planejamento tributário da empresa, utilizando-se também toda a escrituração que é executada. E o governo também está preocupado com isso. O Código Civil, Lei 10.406 de 2002, obriga os empresários a realizar a escrituração de suas empresas conforme o artigo 1179 que nos diz. Código Civil, artigo 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Todas as empresas são obrigadas a terem contabilidade e a emissão dos relatórios contábeis. Vamos ver qual é a relação entre o empresário e o trabalho do contador? O empresário deve observar a classificação correta das contas para que tenha segurança que os relatórios que se originam na contabilidade tenham informações que possam lhe ajudar nas decisões a serem tomadas. A análise da escrituração é muito importante, porque dessa escrituração nós tiramos os relatórios contábeis. E os relatórios contábeis podem sair de uma maneira correta, de uma maneira perfeita, e eles servem justamente para a análise. Então, se você pegar o relatório e tiver condições de analisá-lo, significa que esses relatórios foram feitos corretamente e, consequentemente, a sua escrituração também. Para se manter um efetivo controle sobre o patrimônio, torna-se necessário conhecer a estrutura das contas. Estrutura. O livro Razão, por exemplo, que também é usado para a escrituração dos fatos contábeis, mostra os saldos individualizados de cada conta e pode ser representado como no exemplo a seguir. Uma das contas registradas no patrimônio da companhia Sucupira era a conta Veículos Adquiridos em 14 de março de um ano, por R$ 62 mil. Em 30 de abril do ano seguinte, a companhia Sucupira adquire à vista outro veículo para seu uso, por R$ 20 mil. Dessa forma, teremos o registro na ficha da conta Veículos do livro Razão. A estrutura de cada conta do livro Razão é composta dos seguintes itens. Título, que significa intitulação da conta. A data, dia, mês e ano que o fato contábil ocorreu. O número da folha do livro diário em que o fato contábil está registrado. CP significa contrapartida e se refere àquela conta que completa o lançamento. Ou seja, se o lançamento numa ficha for a débito, numa outra conta ou numa outra ficha será a crédito. Uma conta é contrapartida de outra. O histórico
relata os detalhes dos fatos administrativos ou contábeis, identifica o lançamento. O débito, valor lançado na ficha. O crédito, valor lançado na ficha. Saldo é o confronto entre o total dos débitos e o total dos créditos. O que se resulta desse confronto chama-se saldo. D/C. Após o conhecimento do saldo, é importante verificar se o mesmo é devedor ou credor. Quando o total dos débitos são maiores que o total dos créditos, temos como resultado o saldo devedor. Caso contrário, o total dos créditos são maiores que os débitos. Temos como resultado o saldo credor. Razonete. Razonete é o espelho do livro Razão, de maneira simplificada, e é a representação gráfica de cada conta, onde, numa forma desenhada de T, indica o seu lado esquerdo os lançamentos a débito e também o somatório desses débitos. E o seu lado direito representa o lançamento a crédito e também a soma dos créditos são lançados. Na escrituração contábil das empresas, os razonetes ocupam uma posição de rascunho. É como se fosse uma prévia do que vai ser lançado na ficha de razão, ou folha razão, que compõe o livro Razão a fim de se evitar erros. Vale observar que o razonete, que é também denominado de gráfico em T, ou conta em T, consiste numa forma gráfica de representação das contas contábeis. Vamos ver um exemplo. No razonete duplicatas a pagar, encontramos do lado do débito os valores 60 mil, 15 mil, que somando dá 75 mil. Do lado do crédito nós temos 12 mil, 120 mil, que somando dá 132 mil. A diferença entre o débito e o crédito, 75 mil e 132 mil, nós temos 57 mil do lado do crédito. Portanto, nós temos um saldo credor. Na conta caixa, do lado do débito, nós temos 120 mil. Totalizando, portanto, 120 mil. Do lado do crédito, nós temos 15 mil e 10 mil, que somando dá 25 mil. A diferença entre o débito e o crédito, a diferença entre 120 mil e 25 mil, é 95 mil que está do lado do débito. Portanto, saldo devedor. Outro exemplo é a compra de um automóvel em dinheiro no valor de 10 mil. Nós observamos que foi aberto o razonete conta veículos, onde nós temos no lado do débito lançado 10 mil, o total do débito 10 mil. Como nós não temos nada do lado do crédito, 10 mil menos zero, sobrou 10 mil do lado do débito. Portanto, nós temos um saldo devedor. Funcionamento. O funcionamento de cada conta está ligado ao aspecto prático da escrituração. O princípio das partidas dobradas afirma que não há um débito sem que haja um crédito e que não há um crédito sem que haja um débito. Baseado nesse princípio, o valor total dos débitos corresponde ao valor total dos créditos. Para um entendimento melhor da funcionalidade de cada conta, ressaltamos que as contas podem ser bilaterais ou unilaterais. Dizemos que são bilaterais quando recebem lançamentos a débito e a crédito constantemente, como é o caso das contas patrimoniais, que são debitadas e creditadas diversas vezes durante o exercício social. Ao contrário das contas bilaterais, as contas unilaterais recebem lançamentos somente a débito ou somente a crédito. Assim acontece com as contas de resultado, que recebem valores a débito, despesas, durante todo o período, creditando-se o total em contrapartida com a conta resultado do exercício, com a finalidade de se apurar o resultado lucro ou prejuízo. Pode-se ainda se creditar nessa conta, atipicamente, um valor parcial em caso de lançamento indevido, o qual será denominado estorno. O mesmo pode ocorrer com uma conta de receita, que recebe, tipicamente, lançamentos a crédito.
sendo debitada pelo total também no momento da apuração de resultado, em contrapartida com a conta resultado do exercício. Pode ocorrer um débito de valor parcial em caso de lançamento indevido, o qual será denominado estorno. Regra, convenção. Para aumentar o saldo das contas do ativo, despesa e redutoras do passivo, deve-se sempre debitar. Para diminuir o saldo das contas do ativo, despesa e redutoras do passivo, deve-se sempre creditar. Para diminuir o saldo das contas, passivo, receita, redutoras do ativo, deve-se sempre debitar. Para aumentar o saldo das contas do passivo, receita, redutoras do ativo, deve-se sempre creditar. Contas de resultado, contabilização. As contas de resultados são utilizadas para acumular valores provenientes de receitas e despesas ocorridas numa empresa ou entidade. São diferentes das contas patrimoniais também pela seguinte razão. Enquanto as contas patrimoniais são consideradas permanentes, por existirem enquanto houver saldos, as contas de resultado são consideradas transitórias, pois a cada final do período ficam com seus saldos zeros. Em virtude da transferência dos valores para a conta resultado do exercício, que recebe os valores a débito em contrapartida de todas as contas de despesas, que são lançadas os valores a crédito. Quanto aos valores recebidos a crédito nessa conta, são correspondentes aos lançamentos a débito nas contas de receitas. Exemplos. Antes da apuração do resultado do exercício, na contabilização da folha de pagamento. Observe-se, então, que existe um razonete chamado salários. Esse razonete chamado salários, ele é considerado uma despesa. Portanto, nós temos no débito 75 mil. Observe ali embaixo conta de resultado. No outro razonete, nós temos salários a pagar. Salários a pagar é uma conta do nosso passivo, onde nós temos lançado ali no crédito 75 mil. Conta patrimonial. Na venda de mercadorias. Aqui nós temos também dois razonetes. Um deles o caixa, que é uma conta patrimonial, que é uma conta do nosso lado do ativo, onde nós temos no débito lançado 100 mil. Outro razonete é uma conta de resultado, vendas ou receita de vendas, onde nós temos um valor a crédito 100 mil. Após a apuração do resultado do exercício, na geração de lucro ou prejuízo. Bom, aqui nós observamos três razonetes, onde nós temos a conta salários, temos a conta vendas. Conta salários é uma conta de despesa. Conta vendas é uma conta de receita. O que nós observamos? Que nós temos que zerar essas contas, nós temos que transferir o saldo dessas contas para a conta resultado do exercício. Então, o que aconteceu? Os 75 mil para zerar essa conta de salário foi creditado e esse valor foi debitado na conta resultado do exercício. Em vendas, nós tínhamos um crédito de 100 mil. Para zerar essa conta, foi debitado 100 mil e esse valor foi para o crédito na conta resultado do exercício. Durante a apuração do resultado do exercício, na transferência de saldos, observamos então que a conta salários agora está zerada. A conta vendas também está zerada. Nós só temos a conta resultado do exercício, onde nós temos 75 mil que corresponde às despesas. Temos 100 mil que corresponde às vendas, aquelas receitas. Qual o saldo que nós encontramos agora? A diferença entre 100 mil e 75 mil, que dá 25 mil ali no crédito. Portanto, nós temos um saldo credor de 25 mil, que corresponde, portanto, um lucro. No momento do pagamento dos salários, a empresa deixa de ter a obrigação no repasse de numerários. Nós observamos que na conta caixa foi creditado 75 mil. Saiu 75 mil para pagar a conta salários. Debitou 75 mil na conta salários e foi creditado 75 mil no caixa. Observamos também que na conta caixa ficou um saldo de 25 mil e, portanto, na conta salários a pagar ficou zerado. Contas de compensação.
As contas de compensação foram criadas para controlar os atos administrativos gerados pela empresa. Os atos administrativos não afetam o patrimônio da Hacienda, por isso, não são escriturados em contas patrimoniais ou de resultado. Dessa forma, foram criadas para não se perder o controle as contas de compensação ou contas extrapatrimoniais, pois não são contas patrimoniais e também não são contas de resultado. Funcionam dentro de um sistema de compensação em que uma conta é lançada a débito e a outra é lançada a crédito, ou seja, uma conta compensa a outra. No momento de dar baixa nessas contas, os lançamentos são feitos inversamente, de modo que a conta debitada anteriormente passa a ser creditada e a conta creditada anteriormente passa a ser debitada. Quando a empresa manda para o banco, por exemplo, uma duplicata para cobrança simples, nesse momento não afetam o patrimônio, pois o banco ainda cobrará para a empresa, não gerando nesse momento nenhuma alteração patrimonial. Somente quando o banco receber é que o patrimônio vai ser afetado pelo recebimento do valor correspondente e pela baixa da duplicata. Métodos de escrituração. Partidas simples. Não há contrapartida no lançamento. Somente alguns fatos são escriturados. Por exemplo, no livro caixa de uma empresa, registra-se somente o controle de dinheiro, não deixando visível a contrapartida. Partidas dobradas. O princípio das partidas dobradas afirma que não há um débito sem que haja um crédito, e não há um crédito sem que haja um débito. Baseado nesse princípio, o valor total dos débitos correspondem ao valor total dos créditos. O método das partidas dobradas universalmente usado em todos os sistemas contábeis para se efetuar uma partida de diário lançamento contábil, ou seja, a cada lançamento a débito ou vários débitos corresponde um crédito ou vários créditos de igual valor. Vamos ver quem difundiu o método das partidas dobradas. O Frei Luca Pacioli é considerado o pai da contabilidade. Nascido em Toscana, viveu o momento em que as cidades italianas eram importantes entrepostos do comércio mundial. Apesar de não ter criado o método das partidas dobradas, Luca Pacioli aperfeiçoou a técnica. Em uma de suas obras intitulada Contabilidade por Partidas Dobradas, o autor corresponde à teoria contábil do débito e do crédito à teoria dos números positivos e negativos. Aprimorou a terminologia contábil e instituiu que primeiro deve vir o devedor e, em seguida, o credor. O método das partidas dobradas é tão importante que até hoje é usado em todos os sistemas de escrituração contábil. Sistema de escrituração. Para se escriturar os fatos contábeis ou atos administrativos relevantes, ou seja, aqueles que possivelmente darão origem a fatos, podemos utilizar diversas maneiras, a saber, manual, maquinizado, mecanizado ou informatizado. O sistema de escrituração manual diz respeito ao preenchimento dos livros de escrituração manualmente com caneta esferográfica. Esse sistema era constantemente utilizado. Hoje em dia, há uma tendência a ser substituído pelo sistema informatizado. O sistema maquinizado acontece quando se usa para o registro dos fatos máquina de escrever convencional e fichas tríplices. Praticamente, esse sistema não é mais utilizado. No sistema mecanizado, a escrituração é parecida com o sistema maquinizado. Porém, as máquinas de escrever utilizadas nesse sistema têm mais recursos, possuem sumadores para débitos e créditos. Sofisticação que a máquina convencional não tem, porém, não é mais utilizado com frequência. À medida que o desenvolvimento avança,
Crescem as opções da forma de escriturar os fatos contábeis de forma mais rápida e eficaz. Com a utilização do computador, o sistema informatizado ganhou espaço na escrituração. Antes, era privilégio somente das grandes empresas. Depois, pelo declínio dos valores para se utilizar esse sistema, as microempresas e pequenas empresas passaram a utilizar. O que o empresário de uma pequena ou média empresa precisa conhecer da legislação contábil? O empresário deve tentar conhecer pelo menos um pouco das normas contábeis, como forma de ter segurança nas informações, mas deve se preocupar principalmente com a legislação tributária, pois as normas contábeis têm caráter técnico, enquanto a legislação tributária impacta diretamente no resultado da empresa. Viram como é importante ter conhecimento da legislação contábil? Livros de escrituração. São vários os livros utilizados para monitorar e controlar a gestão de uma azienda ou uma empresa ou entidade. Pois há momentos que envolvem as mais variadas situações a saber, do ponto de vista global e do ponto de vista específico. Sob a ótica global, podemos verificar que os livros fiscais, sociais, trabalhistas e contábeis. Sob a ótica específica, diríamos que a escrituração tem caráter contábil, pois registra todos os fatos contábeis. Os livros fiscais são utilizados para controlar os tributos por força de lei específica para cada governo, municipal, estadual e federal. Vamos ver quais são. Na esfera municipal, vai depender de cada município ao legislar sobre o assunto. Mas é certo que o livro para o controle do imposto sobre serviço de qualquer natureza, todos terão, pois é o principal imposto municipal. Já na esfera estadual, o principal imposto é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Por isso, o livro de registro de apuração do ICMS é usado para controlar esse tributo. Outros livros também são usados, tais como Registro de Inventários, Registro de Entradas e Saídas de Mercadorias, Controle da Produção de Estoques, etc. Na esfera federal, os principais livros fiscais para o controle de tributos federais são Registro de Apuração de IPI, Livro de Apuração do Lucro Real, Registro de Inventários, Registro de Compras. Viu como são muitos livros? A Lei 6.404 de 76, em seu artigo 100, obriga as sociedades por ações a usar os livros sociais além dos livros fiscais comerciais, com a seguinte redação. Lei 6.404 de 1976, artigo 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais. Inciso 1º, o livro de registro de ações nominativas. Inciso 2º, o livro de transferência de ações nominativas. Inciso 3º, o livro de registro de partes beneficiárias nominativas. E o de transferência de partes beneficiárias nominativas. Inciso 4º, o livro de atas das Assembleias Gerais. Inciso 5º, o livro de presença dos acionistas. Inciso 6º, o livro de atas das reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de atas das reuniões de diretoria. Inciso 7º, o livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. Você observou quantos livros a legislação está pedindo para que uma sociedade possua? A CLT obriga o uso dos livros de registro de empregados e inspeção do trabalho, pois são livros trabalhistas, sendo fiscalizados pela esfera federal. E, por fim, temos os livros contábeis que registrarão todos os fatos contábeis decorrentes da gestão. São eles: diário, razão, caixa e conta correntes. Livro diário. A legislação com relação ao livro diário nós encontramos no Código Civil artigos 1180 e 1184,
e também no Decreto 3.000 de 99, no seu artigo 258, decreto também chamado Regulamento de Imposto de Renda. O livro diário é obrigatório exigido pelo Código Civil Brasileiro. Livro, essencialmente cronológico, registra em ordem de dia, mês e ano todas as operações contabilizáveis, verificado na existência de uma pessoa jurídica, ou seja, todos os fatos contábeis. Por isso, principal. O registro de uma operação no livro diário denomina-se partida de diário ou lançamento contábil. O conjunto dos lançamentos denominou escrituração contábil. Elementos da partida de diário ou do lançamento. Primeiro, local e data da ocorrência do fato contábil. Segundo, conta debitada. Terceiro, conta acreditada. Quarto, histórico. Quinto, valor. Fórmulas de lançamento. Há 4 tipos de fórmulas para escriturar os lançamentos no livro diário. Por questões práticas, não colocaremos nos lançamentos dos fatos contábeis local e data da ocorrência do fato e o histórico. Primeira fórmula ou fórmula simples. Aparece no lançamento uma conta no débito e uma conta no crédito. Um débito a um crédito. Exemplo: compra de uma casa à vista em dinheiro no valor de 5 milhões. Nós observamos 2 tipos de lançamento. Um lançamento manual e um lançamento mecanizado. Onde, tanto no manual quanto mecanizado, a primeira conta é a conta que é debitada. No caso, imóveis. E a segunda conta é a conta creditada. Caixa, no valor de 5 milhões. Segunda fórmula. Aparece no lançamento uma só conta no débito e mais de uma conta no crédito. Ou seja, um débito a 2 ou mais créditos. Exemplo: compra de uma motocicleta no valor de 8 mil, sendo pago 3 mil em dinheiro e 5 mil em 60 dias após. Nós observamos no lançamento manual que a primeira conta é a conta debitada, na segunda acreditada. Observamos que o termo diversos, o diverso está na conta creditada. Portanto, se você observar logo em seguida, existem 2 contas que foram creditadas, caixa e duplicatas a pagar, somando ao valor de 8 mil. Lançamento mecanizado, débito, veículos, 8 mil. Crédito, caixa, 3 mil. Duplicatas a pagar, 5 mil. Observe que agora nós não temos o termo diversos. Terceira fórmula. Aparece no lançamento mais de uma conta no débito e uma só conta no crédito. Portanto, 2 ou mais débitos a um crédito. Exemplo: venda de uma máquina no valor de 5 mil, sendo recebido 1.000 em dinheiro e o restante em 4 parcelas vencidas em 30 dias. No lançamento manual, nós observamos agora que o termo diversos encontra-se na conta que foi debitada. Portanto, deve existir mais de uma conta debitada. E a segunda conta é a conta acreditada, móveis e utensílios. No lançamento mecanizado, nós observamos simplesmente a colocação das contas, sendo sempre as primeiras contas debitadas. Observe lá: débito caixa, 1.000. Débito duplicatas a receber, 4 mil. E agora vem a conta crédito, móveis e utensílios, no valor de 5 mil. Quarta fórmula. Aparece no lançamento mais de uma conta no débito e mais de uma conta no crédito, sendo 2 ou mais débitos a 2 ou mais créditos. Por exemplo, compra de móveis e utensílios no valor de 50 mil e um veículo no valor de 60 mil, sendo pago 20 mil em dinheiro e o restante a prazo. Observamos, portanto, que agora nós temos diversos adversos, porque são diversas contas debitadas e diversas contas creditadas. E aí nós temos as contas que são debitadas, móveis e utensílios e veículos. E logo em seguida vem as contas creditadas, a caixa e a duplicatas a pagar. No lançamento mecanizado, o que nós observamos? Todas as contas que foram lançadas a débito estão em primeiro, móveis e utensílios e veículos. E em seguida, vem todas as contas que foram lançadas a crédito, caixa e duplicatas a pagar.
Observe que a palavra diversos aparece somente nos lançamentos manuais. Pois quando utilizamos lançamentos mecanizados, maquinizados ou informatizados, não se utiliza diversos. A palavra diversos não é nome de conta. É utilizada apenas para indicar que há mais de uma conta creditada ou mais de uma conta debitada. Dependendo apenas se o lançamento é de primeira, segunda, terceira ou quarta fórmula. No entanto, sempre que vier precedido da preposição a, refere-se a contas que serão creditadas. Quando não aparecer a preposição a, as contas serão debitadas. É obrigatório o registro do livro diário segundo a legislação vigente e também deve conter termo de abertura e encerramento com a assinatura do contabilista e do responsável pela empresa. Livro razão. Assim como o livro diário, o livro razão é principal, pois registra todos os fatos contábeis. É sistemático, porque esses registros são realizados por tipo de conta e não cronologicamente como no livro diário. Vamos ver o que o regulamento do imposto de renda diz a respeito do livro razão. Decreto 3.000 de 1999, artigo 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação. Parágrafo 1º. A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica das operações. Parágrafo 2º. A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições determinadas, implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica. Parágrafo 3º. Estão dispensados de registro ou autenticação o livro razão ou fichas de que trata este artigo. Então você observou que o livro razão é obrigatório pela legislação do imposto de renda. O livro razão ou as respectivas fichas estão dispensados de registro ou autenticação em qualquer órgão. Entretanto, na escrituração deverão ser obedecidas as regras da legislação comercial e fiscal, aplicáveis aos lançamentos em geral. O livro razão tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no livro diário, de forma individualizada, ou seja, controlar o saldo de cada conta. Demonstra também os saldos constantes no balanço patrimonial. O livro razão deve conter termo de abertura e encerramento, com a assinatura do contabilista e do responsável pela empresa. Por serem registrados os fatos contábeis por tipo de contas, seja por espécie de cada conta, o livro razão é visualizado como um conjunto de fichas, onde cada ficha representa uma conta. Essas contas são localizadas para serem debitadas ou creditadas diante de cada operação, fato contábil. O livro diário e o livro razão são principais, pois registram todos os fatos contábeis. Já o livro caixa e o livro conta correntes, por exemplo, por registrarem apenas alguns fatos, são chamados de livros auxiliares. Quando ocorre a movimentação de dinheiro, são registrados os fatos no livro caixa. Quando os fatos se tratarem de clientes ou fornecedores, são registrados no livro conta correntes. Quando se referirem às contas analíticas, os fatos relacionados com bancos poderão ser registrados também no livro conta correntes. Historicamente, as contas eram registradas nas páginas de um livro chamado razão. Atualmente, são registradas em fichas ou folhas soltas ou em registros especiais
pelo sistema de processamento eletrônico de dados. Porém, o seu conjunto é arquivado e continua com a mesma denominação, razão, não perdendo a sua característica. Para cada conta deve existir pelo menos uma ficha razão. Como vimos, a necessidade de se manter a escrituração contábil devido às exigências da legislação. Podemos citar outros benefícios de manter a escrituração. Evidências para possíveis reclamatórias trabalhistas, onde há perícias contábeis nos registros. E para fins de controle econômico e financeiro. Você teve a oportunidade de conhecer sobre a escrituração contábil e os livros que são utilizados para o registro dos fatos contábeis. Como dica de estudo para a aula de hoje, indico o livro Contabilidade Empresarial, de José Carlos Marion, da editora Atlas. Bons estudos!